Saudar a todos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Eu sou o pastor Rômulo, um beirando de verdade. Esse é o plano, esse é o propósito, esse é o projeto da leitura da Bíblia Sagrada, toda completa, para o ano de 2025. Para a glória de Deus, nós estamos no projeto do profeta Jeremias, no livro do profeta Jeremias. Leitura de hoje, capítulos de número 37, 38 e 39. Vamos à leitura? Jeremias na prisão. E reinou Zedequias, filho de Josias, em lugar de Jeconias, filho de Joaquim, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, constituiu rei na terra de Judá. Mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvidos às palavras do Senhor, que falou pelo ministério de Jeremias, o profeta. Contudo, mandou o rei Zedequias a Jucal, filho de Selemias, e a Sofonias, filho de Maacéias, o sacerdote, ao profeta Jeremias, para lhe dizerem: roga agora por nós ao Senhor nosso Deus. E entrava e saía Jeremias entre o povo, porque não o tinham encerrado na prisão. E o exército de Faraó saiu do Egito, e ouvindo os caldeus que tinham sitiado a Jerusalém essa notícia, retiraram-se de Jerusalém. Então veio a Jeremias, o profeta, a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, assim direis ao rei de Judá, que vos enviou a mim, para se informar: eis que o exército de Faraó, que saiu em vosso socorro, voltará para a terra do Egito. E voltarão os caldeus e pelejarão contra essa cidade, e a tomarão e a queimarão a fogo. Assim diz o Senhor: não enganeis as vossas almas, dizendo: sem dúvida, se irão os caldeus de nós, porque não se irão? Porque ainda que ferisseis todos o exército dos caldeus que peleja contra vós, e ficassem eles apenas homens transpassados, cada um deles se levantaria na sua tenda, e a queimaria a fogo esta cidade. E sucedeu que, subindo a Jerusalém, o exército dos caldeus, por causa do exército de Faraó, saiu Jeremias de Jerusalém, a fim de ir à terra de Benjamim, para receber a sua parte no meio do povo. E, estando ele à porta de Benjamim, achava-se ali um capitão da guarda, cujo nome era Jerias, filho de Selemias, filho de Ananias, ao qual prendeu a Jeremias o profeta, dizendo: tu foges para os caldeus? E Jeremias disse: isso é falso, não fujo para os caldeus. Mas ele não lhe deu ouvidos. E assim a Jeremias prendeu e o levou aos príncipes. E os seus príncipes iraram muito contra Jeremias, e o feriram, e o puseram na prisão, na casa de Jonatã, o escrivão, porque o tinham transformado em cárcere. Entrando, pois, Jeremias na casa do calabouço, e nas suas celas, ficou ali Jeremias muitos dias. E mandou o rei Zedequias soltá-lo. E o rei perguntou à sua casa, em segredo, dizendo: há alguma palavra do Senhor? E disse Jeremias: há. E disse ainda: há na mão do rei da Babilônia, será entregue. Disse Jeremias ao rei Zedequias: em que tenho pecado contra ti, contra os teus servos, contra esse povo, para que me pusesses na prisão? Onde estão agora os vossos profetas, que vos profetizaram, dizendo: o rei de Babilônia não virá contra vós, nem contra essa terra? Você vê que Jeremias agora ele paga o preço, bate de frente com o rei. Cadê? Você vê, ele fala: cadê? Por isso que eu gosto de dizer, cadê só? A profecia, quando ela vem na parte de Deus, ela tem que se cumprir. A profecia, quando ela vem na parte do Eterno, por divina inspiração do Espírito Santo, porque o dom de profecia é um dom do Espírito Santo, ele tem que se cumprir. Você vê aqui agora o profeta: cadê os que profetizaram, falando que não iria vir? Olha ele aí, ó, cadê? Está cercando a cidade, cadê? E agora? Você vê, ele bate de frente. E ele diz: ora, pois, ouve agora, ó rei, meu senhor, caia agora a minha súplica diante de ti, não me deixes tornar à casa de Jonatã, o escriba, para que não venha morrer ali. Então ordenou o rei Zedequias que pusesse Jeremias no átrio da guarda, e deram-lhe o bolo de pão, cada dia, na rua, os padeiros, até que se acabou todo o pão da cidade. Assim ficou Jeremias no átrio da guarda. Capítulo 38. Jeremias é lançado no calabouço. Ouviu, pois, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Passur, e Jucal, filho de Selemias,
e Epassur é filho de Malquias, as palavras que anunciava Jeremias a todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor, o que ficar nessa cidade morrerá a espada, a fome e de pestilência, mas o que for para os caldeus viverá, porque a sua alma lhe será por despojo e viverá. Assim diz o Senhor, essa cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei de Babilônia, e ele a tomará. E disseram os príncipes, o rei: morra esse homem, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nessa cidade, e as mãos de todo o povo, dizendo que tais palavras, porque esse homem não busca a paz desse povo, senão uma hora que loucura. Agora o povo quer culpar o profeta por conta da desobediência deles, que tinham sido alertados diversas e diversas vezes, como se fosse o Jeremias o culpado. E o Jeremias estava sendo a boca de Deus. Jeremias estava intercedendo, clamando, rogando para que o povo ainda pudesse sobreviver, porque a sentença já tinha sido proferida. A sentença já estava determinada. Então perceba, muitas vezes nós temos que matar no peito a nossa responsabilidade. Uma das virtudes que Davi era um homem segundo o coração de Deus é quando Natã, após contar aquela parábola da ovelha, e o próprio Davi dá a sentença de morte, o Davi reconhece: esse homem sou eu, pequei contra o céu e pequei contra Deus, pequei contra ti, perante ti. Então ele reconhece, ao contrário de Adão, porque comeu fruto, foi a mulher. Por que você deu fruto a ele? Foi a serpente. Ao contrário de Saul, por que preservou os animais? Por que preservou o rei Agag? Foram os soldados. Não, ele mata no peito. Pequei, errei. Temos que reconhecer. Então eles não reconhecem, eles querem não querem assumir a responsabilidade, mas querem transferir a responsabilidade que era deles para o profeta. Assuma as suas responsabilidades. Ou no singular, assuma a sua responsabilidade. Sempre. Aprenda isso. Deixa eu pontuar algo aqui. Há uma informação bastante interessante e importante, digna de nota, que na lei, segundo os homens, se você confessa um crime, tá aí o comandante Ricardo, que tem um conhecimento de causa, e também capelão, junto, né, aos soldados de Cristo, que quando você confessa perante a lei, perante um tribunal, perante um juiz, existe um atenuante. O que é atenuante? Algo ao seu favor. Por quê? Porque você está cooperando, colaborando, corroborando para que aquele processo, para que aquela situação ela seja resolvida, solucionada, sanada da melhor maneira possível, sem nenhum tipo de ônus, mas com justiça. Então você está colaborando, cooperando. Isso chama-se atenuante. E aí vamos supor, na hora da sentença, o juiz leva isso em consideração e também diminui um pouco mais. Por quê? Porque ele viu o bom interesse da pessoa em corroborar, em cooperar para poder resolver aquele processo da melhor maneira e da mais justa possível. Porém, existe um outro problema, que é o quê? O agravante. Que aí é o contrário. O que é o agravante? A pessoa mentiu, a pessoa tentou ludibriar, a pessoa fez de tudo para dificultar o desfecho daquele processo. E aí aquilo que acontece, na hora da sentença, na hora do juiz também proferir a sentença, ele agrava, ele também reconhece isso, ele traz, olha, isso, e por conta disso, parágrafo tal, inciso tal, ele vai acrescentando, vai pegando, né, nas jurisprudência, de acordo com a lei, e vai agravando, aumentando a pena e multa. Entende? Então aqui, o que eles estavam fazendo? Eles estavam querendo transferir a responsabilidade que era deles para o profeta. Quando na realidade eles já haviam sido advertidos. E lembra que Deus fala? Eu não tenho culpado por inocente e nem o inocente por culpado. Então, qual é a nossa fala hoje? Assuma a sua responsabilidade. Essa é a nossa fala. Eu estou gostando de ver os irmãos aí, sempre os mesmos, mas eu louvo a Deus, e as mesmas participando. Então vamos lá. Hoje, a nossa fala hoje é: assuma a sua responsabilidade. Aprenda a assumir a sua responsabilidade. Com acerto você vai querer, né? Os lauréis, a fama, o elogio, e com os erros. Quer dizer, no sucesso, na glória, coroa de louro, lauréis, honra ao mérito, troféu, elogio. E na inglória. E na derrota? Ah, não fui eu não, o culpado é... Ah, perdeu por causa disso. Ah, não deu certo por causa daquilo outro. Não. Na vitória e na derrota. Na conquista e nas percas. No sucesso e no insucesso. Nas glórias e nas inglórias. Entende? Então, era o que estava acontecendo aqui, eles estavam querendo transferir, mas não dá certo. E se não bastasse, olha o que aconteceu. Ó. E disse o rei Zedequias: eis que ele está na vossa mão, porque não é o rei que possa coisa alguma contra vós. Então tomaram Jeremias e o lançaram no calabouço de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. E desceram Jeremias com cordas, mas no calabouço não havia água, senão lama, e atolou Jeremias na lama. A vida de um profeta não era fácil, não. Até hoje não é.
mas a vida de um profeta nessa época foi parar no lugar. Já viu um poço que não tem água? Lodo, lama, imagina o cheiro, o ambiente, o aspecto úmido, frio. Ele estava lá, atolou na lama. E ouvindo Ebed-Meleque, o etíope, um eunuco, que então estava na casa do rei, que tinham metido a Jeremias no calabouço, estava, porém, o rei assentado na porta de Benjamim. Logo, Ebed-Meleque saiu à casa do rei e falou ao rei, dizendo: Ó rei, senhor meu, mal fizeram esses homens em tudo quanto fizeram a Jeremias o profeta, lançando-o no calabouço. De certo, morreria de fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Toma contigo daqui 30 homens e tira Jeremias o profeta do calabouço, antes que morra. E tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria, e tomou dali uns trapos velhos e rotos e roupas velhas em bocados, e desceu a Jeremias no calabouço por meio de cordas. E disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: Põe agora esses trapos velhos e rotos, já apodrecidos, nas covas dos teus braços, por debaixo das cordas. E Jeremias o fez assim, para proteger, debaixo do braço. E puxaram Jeremias com as cordas, e tiraram do calabouço, e ficou Jeremias no átrio da guarda. Então enviou o rei Zedequias, e fez ouvir a sua presença Jeremias, o profeta, a terceira entrada, que estava na casa do Senhor, e disse o rei a Jeremias: Pergunto-te uma coisa, não me encubras nada. E disse Jeremias a Zedequias: Declarando-a tu, eu com certeza não me matarás? E aconselhando eu, me ouvirás? Então jurou o rei Zedequias a Jeremias em segredo, dizendo: Vive o Senhor, que nos fez esta alma, que não te matarei, nem te entregarei na mão desses homens que procuram a tua morte. Então Jeremias disse a Zedequias: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Se voluntariamente te saíres aos príncipes dos reis da Babilônia, então viverás a tua alma, e essa cidade não se queimará ao fogo. Viverás tu e tua casa. Mas, se não saíres aos príncipes do rei de Babilônia, então será entregue essa cidade na mão dos caldeus, e dela se queimarão a fogo. Tu não escaparás da mão deles. E disse o rei Zedequias a Jeremias: Receio-me que os judeus se passaram para os caldeus, que me entreguem na sua mão e escarneçam de mim. E disse Jeremias: Não te entregarão. Ouve, peço-te a voz do Senhor, conforme a qual eu te falo. Bem te irá e viverá a tua alma. Mas, se tu não quiseres sair, e esta palavra que me mostrou o Senhor, eis que todas as mulheres que ficaram à casa do rei de Judá serão levadas aos príncipes do rei de Babilônia. Elas mesmas dirão: Os teus falsificadores te incitaram e prevaleceram contra ti. Agora se atolaram os teus pés na lama e voltaram atrás. Assim que todas as mulheres e os teus filhos levarão os caldeus, tu não escaparás da mão. Antes, pela mão do rei da Babilônia, serás preso, e essa cidade lhe queimará fogo. Então disse Zedequias a Jeremias: Ninguém saiba essas palavras, e não morrerás. E quando os príncipes, ouvindo, falei contigo, vierem a ti e disserem: Declara-nos agora o que disseste ao rei, não nos lhe cubras, e não te mataremos. E o que disse o rei? Então lhes dirá: Eu lancei a minha súplica diante do rei, para que não me fizesse tornar a casa de Jonatas, para não morrer ali. Vindo, pois, todos os príncipes a Jeremias, interrogando, declarou-lhes conforme todas as palavras que o rei lhe havia ordenado. E deixaram, porque não se revelou esse negócio. E ficou Jeremias no átrio da guarda, até o dia em que foi tomada Jerusalém. E ainda ali estava, quando foi tomada a Jerusalém. Capítulo 39. Nabucodonosor toma Jerusalém e livra Jeremias. Então, você viu que a palavra se cumpriu na íntegra? Você viu que tinham muitos profetas profetizando só aquilo que o rei queria ouvir? E não deu certo? Então, meu irmão, o que vale a pena lembrar, o maior parâmetro que nós temos, minha irmã, servo de Deus, é a palavra. Se eu estou andando, se eu estou vivendo em conformidade com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada, com os santos escritos do Senhor, eu não tenho o que temer. Mas se eu estou fora, eu tenho que recalcular a rota e voltar para o caminho da santidade, da obediência e da retidão. Aqui estava totalmente fora. Então,
o que eles estavam profetizando, por exemplo, como é que uma pessoa chega para mim, eu fico pasmo com isso. Uma pessoa vai na igreja e nós sabemos quando nós estamos com a vida torta, desconcertada, em pecado, em falta, em transgressão. Nós sabemos, sem hipocrisia, sem demagogia nenhuma. Nós sabemos como não estamos no centro da soberana vontade do Senhor, sim ou não? Se você disser que não, já pecou. Sim, nós sabemos. E aí a pessoa vem e começa a liberar um monte de palavras de eis que te digo, e vou fazer. Peraí, alto lá. Calma aí, respira fundo. Deus é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Existem situações que se isso acontecesse na minha, na tua vida, era como se fosse um positivo de Deus para eu continuar no erro, para você continuar no erro. Então o que Deus permite muitas vezes? Travar, embaraçar, enrolar. Para quê? Para que a gente venha se arrepender. É o que estava acontecendo aqui. Deus deu inúmeras oportunidades para o povo se arrepender. Estava indo de mal a pior, ainda assim o povo persistiu e insistiu. Então chegou uma hora que eles tiveram que pagar para ver. E o preço foi muito alto. Então, meu irmão, não espere chegar no fundo do poço. Não espere chegar no limite de você perder tudo para você se arrepender, para você pedir perdão, para você se consertar e estar em conformidade com a vontade soberana do Pai, do Filho e do Espírito Santo através da sua palavra. Capítulo 39. No ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no mês 10º, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém e a cercaram. No ano 10º de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, fez a brecha na cidade, e entraram todos os príncipes do rei de Babilônia. E pararam na porta do meio, as quais eram Nergal, Sazerer, Sangar, Nebo, Sarquequim, Rabizares, Nergal, Sarzeré, Rabi Mangue e todos os outros príncipes do rei de Babilônia. E sucedeu que, vendo-os Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra fugiram. Então saíram de noite da cidade pelo caminho do jardim, do rei pela porta entre os dois muros, e saiu pelo caminho da campina. Mas o exército dos caldeus o perseguiu, os alcançaram, a Zedequias das campinas de Jericó, e o prenderam, e o fizeram ir ao rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, e Ribla, na terra de Ramate, e ali o sentenciou. E o rei de Babilônia matou os filhos de Zedequias em Ribla, à sua vista. Também matou o rei de Babilônia todos os nobres de Judá, e arrancou os olhos de Zedequias, e atou com suas cadeias de bronze, para levá-lo à Babilônia. E os caldeus queimaram a fogo a casa do rei, a casa do povo, derribaram os muros de Jerusalém, e o resto do povo que ficaram na cidade, os rebeldes que se tinham passado para ele, e o resto do povo levou Nebuzaradão, capitão da guarda, para a Babilônia. Preste atenção. Olha como Nabucodonosor era cruel. A última visão que ele permitiu do rei, falou: tá vendo seus filhos? Eu vou mostrar para você o que eu vou fazer. Ó. Na frente dele, ó, o rei da Babilônia matou os filhos de Zedequias. A última visão dele. Olha como o rei era cruel. Você vai ver, a última visão que você vai ter com esses seus olhos aí, vai ser a morte dos seus filhos, por conta da dureza da tua coração, da dureza da tua serviço, pela tua desobediência. A última visão, matou. Quando ele matou, ele arrancou, feriu, arrancou os olhos dele, ficou cego. Por quê? Porque não deu ouvidos à voz dos profetas, mas em tela aqui, especificamente do profeta Jeremias. E o resultado foi catastrófico. Mas os pobres de entre o povo, que não tinham nada, deixou Nebuzaradão, capitão da guarda na terra de Judá, e deu-lhes vinhas e campos naquele dia. Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nebuzaradão, capitão dos da guarda, dizendo: toma-o e põe sobre ele os teus olhos, e não faças nenhum mal. Antes, como ele te disser, assim procederás para com ele. Desse modo, Nebuzaradão, capitão da guarda do Nabucodonosor, e Rabissares, Nergal, Sazerer, Rabi Mangue e todos os príncipes do rei de Babilônia mandaram retirar Jeremias dos atos da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Arcão, filho de Safã, para que levasse a sua casa. E ele ficou entre o povo. Ora, tinha vindo Jeremias para lavrar a palavra do Senhor. Tinha vindo a Jeremias a palavra do Senhor, estando ele ainda encerrado nos atos da guarda, dizendo: vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que eu trarei as minhas palavras sobre essa cidade para mal, e não para o bem, e se cumprirão diante de ti naquele dia. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue nas mãos dos homens perante cuja face que tu temes, porque certamente te salvei,
e não cairás à espada, mas a tua alma terás por despojo, porquanto confiaste em mim, diz o Senhor. Ou seja, o que Deus fala, Deus faz. O que Deus promete, Deus cumpre. Então não é só vitória, não é só bênção, não é só conquista. Temos que redobrar nossa atenção com esses profetas, com essas profetisas que só pregam, que só profetizam, o que falam, só verbalizam aquilo que as pessoas querem ouvir, massageando o ego, massageando o eu. O que eu fico impressionado, aliás, melhor dizendo, é que quando as pessoas estão no púlpito, um tempo precioso, um tempo maravilhoso para ministrar a poderosa, a inerrante, a infalível palavra de Deus, e por falta de conteúdo começam a falar em línguas. Por falta de conteúdo falam que estão vendo anjos. Por falta de conteúdo começam a liberar palavras proféticas, quando na realidade não é nada disso. Que eu e você, eu já sou, sugiro que você seja também um bom bereano, uma boa bereana. Não engula tudo goela abaixo, mas que você venha conferir a luz da palavra, cada versículo, cada contexto, cada ilustração, para ver se realmente faz sentido aquilo, porque o que nos está faltando nos dias de hoje são profissionais de púlpito, que com gatilhos, com palavras certas, sabem ativar os gatilhos mentais na sua mente, mexendo no seu emocional, quando na realidade o que nós precisamos é da genuína, da poderosa palavra de Deus, que por si só, ela é a boca de Deus falando comigo e com você. Por isso que em todas as ministrações, você que já teve a oportunidade de me ver ministrando, me ouvir, sempre eu falo, senta com a Bíblia aberta, abre a Bíblia, leia aqui, leia ali, vai aqui, capítulo tal. Eu cito o texto, eu faço questão de citar. Por quê? Para que a pessoa vá verificar. Mesmo que a versão dela seja diferente da minha, vai estar na Bíblia o que eu estou ministrando, o que eu estou ensinando, o que eu estou pregando, o que eu estou entregando. Amém? Então, lembre-se, nós temos que assumir a nossa responsabilidade. A responsabilidade é pessoal, é a nossa fala hoje. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade. Essa foi a leitura bíblica de hoje. Deus te abençoe.